Fala galera, eu sou o Caian Cabral, sou professor do time de cirurgia da Medway. Minha formação é em cirurgia geral e urologia na FAMERP. A gente vai discutir aqui sobre urologia na USP Ribeirão, de um tópico que a gente deu o nome de interconsulta da urologia, e eu vou mostrar para vocês que dentro desse foco aí os temas mais prevalentes foram hematúria e síndrome de Fournier, beleza? Será que esse tema e esse foco é importante? Nos últimos 5 anos a gente analisou, a gente teve 7 questões distribuídas ao longo dos anos e a gente consegue ver ali uma estatística meio alternada, né? Ano sim, ano não. Aí, será, Caian, que vai cair? Porque ano passado já caiu. Pode ser que caia, então vamos discutir. Faz muito sentido esses temas aqui para essa revisão. Bom, como eu falei para vocês, síndrome de Fournier vai ser o primeiro tópico que a gente vai discutir e depois hematúria. Em relação à síndrome de Fournier, por definição, a gente está dentro de um espectro que é denominado infecções necrosantes de tecidos moles, né? INTMs. A gente pode ter faceite necrosante, miosite necrosante ou celulite necrosante. Quando a gente fala de Fournier, a gangrena de Fournier é uma forma específica de faceite necrosante que afeta lá a região do períneo e da região genital. Então isso aqui faz todo sentido a gente dividir o tratamento com a equipe da cirurgia geral. Tanto o urologista quanto o cirurgião geral devem saber tratar. Será que isso daí é grave? Pessoal, geralmente a taxa de mortalidade é muito elevada, gira em torno de até 40%. Então a gente tem que saber identificar e tratar. E a gente tem alguns fatores ali de mau prognóstico. Se o paciente chegar com Fournier e tiver alguma dessas alterações aqui, for muito idoso, imunossuprimido, e geralmente a história natural é de um paciente diabético que chega ali com uma ferida perineal que evoluiu, né? Se eu tenho um atraso do diagnóstico, então fundamentalmente importante a gente saber diagnosticar essa condição, ou se eu tenho um atraso na intervenção, eu também posso aumentar a mortalidade desse paciente e a extensão da infecção. Chegou muito infectado, a gente tem maior mortalidade também. Em relação à etiologia e patogênese, a gente começa a síndrome com uma brecha lá na mucosa ou na pele da região perineal ou genital. E aí se estabelece uma infecção polimicrobiana por aeróbios e anaeróbicos. E a gente tem os principais patógenos, que são E. coli, Klebsiella, Enterococcus, bacteroides, Fusobacterium, Clostridium ou microaerófilos. Então, sim, o que vocês têm que saber desse detalhe aqui não são os principais patógenos, mas que sim, é uma infecção polimicrobiana e a gente vai atacar com antibiótico de amplo espectro. E quais são os fatores de risco, né? São duas possibilidades, fatores locais ou fatores sistêmicos. Em relação aos fatores locais, um trauma na região perineal é um fator de risco, cirurgias urológicas ou ginecológicas recentes, cirurgias coloretais também recentes, inclusive com alguma lesão iatrogênica ali de pele, alguma fissura regional, lesões anorretais, então hemorroidas, fissuras, tudo isso é fator de risco local. Mas os fatores sistêmicos, né? Um paciente que é imunossuprimido, então se ele tem diabetes mellitus, que é o mais comum, é o mais significativo, ou se o paciente é imunossuprimido por outras causas, como a cirrose, neutropenia, infecção por HIV, tudo isso pode aumentar a chance do paciente desenvolver a síndrome de Fournier. Se é um paciente com alcoolismo, obesidade, uso de drogas injetáveis ou má higiene pessoal, tudo isso também contribui para a formação da síndrome de Fournier, que é essa faceite necrotizante que a gente está discutindo. E quais são as manifestações, né? Geralmente o paciente vai chegar falando que ele teve uma dor que é mais aguda, tá? Ela pode ser uma dor muito intensa ali na região do períneo ou genital. Então, se chega um paciente falando de dor nessa região, tem que examinar. E aí, se você vê que tem edema ou eritema, putz, eu tenho que pensar nessa síndrome como diagnóstico. E ela é uma síndrome que tem propagação rápida, então vai atingir o períneo inteiro, ali, a região glútea. Pode ter formação de bolhas e necrose cutânea se a gente vai deixando evoluir essa região. Na palpação a gente pode perceber como a gente tem germes tanto aeróbicos quanto anaeróbicos, crepitação local ou enfisema subcutâneo. O paciente pode chegar já com sinais sistêmicos como febre, taquicardia, toxicidade sistêmica e se a gente não fizer nada, ele vai chegar séptico para a gente, tá? E a letalidade é bem aumentada quando ele já chega nessa situação.
Bom, aqui uma imagem que eu trouxe para vocês diretamente da prova da USP Ribeirão, em que ele descreve o quadro clínico e traz para a gente aqui uma região cheia de necrose tecidual. Se a gente vê isso aqui, ou vê, ó, tá vendo? A pele já perdeu a coloração. Isso daqui é Fournier, a gente vai entrar com antibiótico e vai desbridar de uma forma rápida. E quais são os diagnósticos diferenciais? Celulite simples, né? Abscessos perianais ou até mesmo tromboses venosas profundas em regiões pélvicas, beleza? Daí pode fazer parte do diagnóstico diferencial, mas a gente tem que ter muito cuidado para não comer bola com esse diagnóstico. E como que eu trato? Eu vou tratar sempre com cirurgia e antibiótico terapia de amplo espectro ali e sempre pensar em compensar esse paciente. Ele está bem, mas é bacana eu operar logo, entrar com antibiótico e mandar para a UTI, porque esses pacientes evoluem mal muito rápido, tá? Lembrar que o tratamento cirúrgico é com desbridamento agressivo e repetidamente ali no tecido necrótico. Geralmente é necessário várias intervenções ali e eu vou considerar a colostomia ou uma cistostomia, né? Eu vou desviar o trânsito intestinal ou urinário em casos mais extensos. Por exemplo, eu fiz o toque retal e eu tenho acometimento de mucosa retal, faz sentido eu fazer o desvio de trânsito. Ou a lesão é muito extensa, eu quero desviar para evitar recontaminação, beleza? Colostomia também eu vou indicar. Antibiótico de amplo espectro sempre e mandar para a UTI para vigilância. Lembrar que o desbridamento tem que ser realmente muito agressivo. Pessoal, olha só essa imagem, isso aqui é um Fournier, a gente tem uma inflamação bem horrível lá. Quando a gente começa a desbridar, a gente vê que a gente não tem mais tecido saudável ali na região da pele. A gente fica com medo, né, de desbridar inicialmente quando não tem muita experiência, porque a gente fica pensando na recuperação posterior desse paciente. Mas, se ele não for desbridado nesse momento, ele não vai ter como recuperar porque ele vai falecer. A gente tem que lembrar que a letalidade é muito alta. E para essas situações, a gente tem tratamento depois reconstrutivo, que é quando a gente entra na etapa de recuperação e reabilitação. Temos arsenais ali, como por exemplo a terapia hiperbárica, que parece nos estudos recentes reduzir a mortalidade e a extensão do desbride final. Então, se eu entro depois de tratar a infecção com a hiperbárica ou um curativo a vácuo, eu consigo melhorar um pouquinho o processo de cicatrização, mas isso daqui ainda não está muito batido martelo na literatura, beleza? Lembrar que se for necessário, eu vou indicar retalho para cobertura tecidual, o pessoal da plástica ajuda muito bem a gente, né? E reconstrução intestinal nos casos que eu tiver feito uma colostomia. Agora, passando agora para a hematúria, né? Hematúria macroscópica ou microscópica. Quando a gente fala em hematúria macroscópica, é que é visível ali, a olho nu, né? Se eu tenho um paciente que chega com queixa de hematúria para vocês repitam o exame de urina e olhem se tem eritrocitura. Porque mesmo o paciente falando que tem hematúria, se eu não tiver eritrocitura no exame, pode ser que eu esteja lidando com outras causas de coloração na urina, medicamentosa, alimentar ou até mesmo para os clínicos a porfiria intermitente aguda. Já se eu confirmei que tem ali eritrocitura e tem coágulo visível, aí não tem jeito, eu tenho que fazer uma tomografia com fase tardia, então tem que excretar até para ver o ureter inteiro, porque muitas vezes eu tenho um tumor de ureter, por exemplo, então tem que afastar essas possibilidades diagnósticas e eu tenho que fazer cistoscopia. Beleza? Porque muitas vezes eu faço um ultrassom, tá normal, mas eu tenho que fazer a cistoscopia se tiver coágulo visível. Não só para tratar o coágulo, mas para achar, por exemplo, uma causa como, por exemplo, um tumor de bexiga. Se o paciente tiver com sintoma obstrutivo, tiver anúrico, com dor hipogástrica e tá com essa hematúria com coágulo, não tem jeito, você tem que mandar para emergência, passar uma sonda vesical 3 vias de grosso calibre, a partir de 22 ali, frentes, e irrigar a bexiga, tá certo? A gente tem que lavar esses coágulos. Os pacientes fazem insuficiência renal pós-renal muito fácil por conta de obstrução de coágulo. Já se eu estou lidando com uma eritrocitura, né, hematúria microscópica, eu vou avaliar, ela é sintomática? Porque se for sintomática, eu vou tratar e pesquisar de acordo com os sintomas. Mas se não for sintomática, eu vou avaliar se existe alguma causa transitória para essa hematúria ou essa eritrocitura. O paciente ali do sexo feminino menstruou recentemente, fez um exercício extenuante muito recente, sofreu um trauma, foi passada uma sonda, uma instrumentalização recente. Se tiver alguma coisa desses fatores, eu vou repetir a análise de urina após uns 6 semanas, e com a abstinência dessas causas. Mas se eu não tiver nada disso para justificar essa possível eritrocitura, eu vou avaliar. Existe leucocitura ou o nitrito é positivo? Putz, não estou lidando com infecção. Então eu tenho que avaliar se existe alguma possibilidade de ser um diagnóstico nefrológico.
E aí eu vou avaliar, tem proteinúria, ascensão da creatinina, tem cilindro, tem dismorfismo eritrocitário, né? Porque quando tem dismorfismo fala a favor de causa glomerular. Eu tenho hipertensão que está piorando recentemente, eu tenho edema que está piorando recentemente. Putz, isso daqui é nefrológico, eu vou encaminhar para o nefrologista, beleza? Agora, se eu tenho leucocitúria ou o nitrito é positivo, eu faço uma urocultura. Se ela não vier com infecção, eu caio na mesma aqui, eu vou avaliar se é causa nefrológica, mas se ela vier positiva, eu vou tratar a urocultura mesmo assintomática e eu vou repetir a análise microscópica em 6 semanas. Se ela vier negativa depois desse tratamento, beleza, a culpa era dessa infecção assintomática, né, essa urocultura positiva, mas se vier positivo, ou seja, perpetuou a eritrocitura, manteve, eu vou analisar se é causa nefrológica. Não tem como culpar o nefrologista, não tem nada disso aqui, aí sim é causa urológica e a gente vai investigar de acordo com o risco de carcinoma urotelial. Então a gente vai subdividir esses pacientes em 3 tipos, tá? Ou ele é um paciente de baixo risco, ou ele é um de risco intermediário, ou é de alto risco para carcinoma urotelial. Baixo risco eu tenho que ter todos os elementos abaixo, risco intermediário qualquer um desses fatores, e alto risco, que é o que realmente geralmente acontece na prova, eu posso ter qualquer um desses fatores. Então, tem 60 anos ou mais, é uma carga tabágica acima de 30 maços ano, tem mais de 25 eritrócitos por campo na urina tipo 1, ou existe uma hematúria macroscópica, qualquer um desses elementos eu vou chamar de alto risco, beleza? Para os pacientes baixo risco, eu vou investigar isso de uma forma compartilhada. Eu vou falar com ele, olha, querido paciente, querida paciente, a gente pode acompanhar fazendo eritrocitura a cada 6 meses, ou se você é uma paciente ou um paciente ansioso, a gente faz um ultrassom e uma cistoscopia. Então, é uma decisão compartilhada, mas nunca só ultrassom, tá? Ultrassom e cistoscopia. Se é o risco intermediário, não tem muito bem compartilhar a decisão, é claro que no fim é o paciente que manda, mas a gente vai indicar que a melhor estratégia é o ultrassom mais a cistoscopia. E os pacientes de alto risco, que olha, no geral, na prova, é isso aqui, até grifei para vocês, eu vou pedir urotomografia, que é a tomografia contrastada com a fase tardia para avaliação de ureter, e fazer a cistoscopia. Não é um, não é outro, sempre os dois. Aquele slide de praxe para vocês printarem, revisarem em véspera de prova e falarem, putz, acertamos bastante questões, lembrem sempre que a gente está junto até o final. Boa prova! Olá pessoal, meu nome é Renata, eu sou médica, formada pela Faculdade de Medicina de Catanduva, fiz cirurgia geral lá também, sou formada em cirurgia pediátrica pela Unesp. Hoje a gente vai falar um pouquinho das questões sobre cirurgia pediátrica na USP Ribeirão, tá? Vamos começar então pelas malformações do trato gastrointestinal superior. O que a USP Ribeirão costuma pedir nesse assunto? O como caiu nos últimos anos então? Principalmente estenose hipertrófica de piloro, vocês podem perceber que teve 3 anos que apareceu em sequência esse tema, então é bastante importante, a gente vai revisar um pouquinho. A atresia esofágica apareceu em 2020, é algo que vem caindo bastante na prova deles também, vale a pena a gente revisar. Vamos começar então pela estenose hipertrófica de piloro. Como cai isso na USP Ribeirão? Resumindo um pouco sobre a doença, como que ela vai aparecer? A USP Ribeirão costuma te dar um quadro clínico bem típico, tá? Então vai ser vômitos não biliosos, né? Vômitos de conteúdo mais alimentar, normalmente de 30 a 60 minutos após a alimentação. Ela acontece normalmente em crianças de 3 a 5 semanas de vida, então a questão vai te dar, né, a idade da criança, e isso é bastante importante para a gente saber qual patologia vai ser, tá? E a USP Ribeirão tem uma característica de pedir algumas alterações relacionadas à estenose hipertrófica de piloro. O distúrbio metabólico mais associado a essa doença é a alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. Vamos lembrar um pouquinho aqui o porquê, né? Essa criança vai ter excesso de vômitos, então vai perder o ácido, né, do estômago, o HCl, e isso vai provocar uma alcalose. De início, uma alcalose metabólica, e vai, por conta de todas as alterações, né, que isso vai provocar no organismo do nosso paciente, vai ocasionar uma hipocloremia e uma hipocalemia. Isso é bastante importante na prova da USP, eles costumam pedir bastante, tá? Outra coisa que apareceu bastante nas provas, nas questões anteriores, é a oliva pilórica. Então, como que ele vai te falar dessa oliva pilórica? Às vezes ele te dá uma imagem como essa aqui, então uma
imagem de nodulação ou aumento aqui na região epigástrica ou abdômen superior, ou então ele vai te descrever isso, tá? Então ele vai falar que é uma criança com um nódulo palpável na região superior do abdômen. Fiquem atentos com isso, porque ele pode estar querendo dizer em detalhe, não explicitamente, mas ali implícito, que é uma oliva pilórica. Sabemos que oliva pilórica é patognomônico da estenose hipertrófica de piloro, então uma coisa já vai ser automaticamente na sua cabeça associada à outra, tá? O que mais eles costumam pedir? Nessa patologia, nós temos alguns sinais radiológicos, ultrassonográficos, que nos remetem a essa doença. Então, o que nós vamos pensar? Sempre que a questão nos der um sinal do duplo trilho no raio-x comum, convencional, um raio-x simples de abdômen, ou então na ultrassonografia, né, o que eles vão mostrar pra gente, né, um sinal de estenose hipertrófica de piloro, quando tem um corte transversal do piloro acima de 4 milímetros ou um longitudinal com comprimento acima de 16 milímetros, isso também vai nos fazer pensar em estenose hipertrófica de piloro, tá? Além disso, nós temos o raio-x contrastado, que às vezes a prova pode dar pra gente. Qual vai ser o sinal que esse raio-x contrastado vai mostrar? Aqui na seta vermelha, a gente está percebendo ali o sinal do cogumelo. Às vezes a prova não vai te dar a imagem, ela vai te descrever. Então, descrever o sinal do cogumelo num raio-x contrastado também tem que falar pra gente a favor de uma estenose hipertrófica de piloro, certo? O que mais que uma prova pode pedir? E a USP Ribeirão pediu, né? O tratamento dessa patologia. Como que a gente trata uma estenose hipertrófica de piloro? A gente faz uma piloromiotomia a Frederick-Hamstad. Nome difícil, mas basicamente é uma ressecção, uma abertura da serosa e da muscular, da circular ali do piloro, mais ou menos 2 a 3 centímetros, que vai da região antropilórica até a junção gastroduodenal. Essa transição, ela é marcada pela veia pilórica. A USP Ribeirão pediu isso na questão, tá? E na face anterior, a gente faz então essa piloromiotomia. Essa é a técnica. Pode ser feita por videolaparoscopia ou aberta. Ainda há bastante discussão sobre qual é a melhor técnica, tá? Na literatura ainda não temos uma técnica melhor, sabemos das diferenças aí da aberta e da videolaparoscópica, tá? Mas a USP Ribeirão não cobrou esse fato, apenas a técnica que é utilizada para tratamento dessa doença. O que é importante aqui então, para a gente lembrar e fixar, e aí antes da prova dar sempre uma olhadinha para ficar bem fresco, tá? Oliva pilórica descrita ou demonstrada em foto precisa ser alvo de pensar imediatamente em estenose hipertrófica de piloro, tá? Se vocês tiverem também uma distensão em abdômen superior descrita, né, com o quadro clínico sugestivo da estenose hipertrófica de piloro, também vamos pensar nessa patologia, tá? Os sinais ultrassonográficos são sempre muito cobrados na USP Ribeirão. Eles fazem o paralelo ali e te pedem o diagnóstico. E aqui, acima de todas as outras coisas que eu já disse, o distúrbio hidroeletrolítico associado à doença, porque a USP Ribeirão pediu, e não é só ela que pede, tá? Mas ela pediu exatamente essa pergunta e a resposta você só saberia dar se você soubesse, né, do que realmente acontece aí nos distúrbios hidroeletrolíticos associados à estenose hipertrófica de piloro. Qual é? Alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica, tá, pessoal? Da malformação do trato gastrointestinal superior, é isso, né, da parte de estenose hipertrófica. Vamos para um pouquinho mais de questões aí. Atresia esofágica foi um tema bastante cobrado também, tá? Como que eles cobraram isso? Eles te deram um quadro clínico e associaram com o tipo de atresia esofágica e te pediram a resposta relacionada a isso. Vamos lembrar um pouquinho da atresia de esôfago aqui, então? Basicamente, nós temos o tipo A, B, C, D e E, tá? Qual que é o tipo A? É aquele tipo, né, que nós temos aqui, ó, a primeira figurinha aqui. A gente não tem comunicação, então o que nós vamos ver nessa criança? Um raio-x que não tem ar para baixo na barriguinha, né, no abdômen, não vai ter ar. Provavelmente, por quê? Porque é uma tipo A, ou a long gap, tá? Que não tem comunicação.
Tipo B, ela tem comunicação proximal, tá? Ela também vai ter alteração com cialorreia, tem uma alteração mais importante aí com broncoaspirações, né, justamente por conta dessa comunicação, mas também não vai ter ar abaixo, né, na região abdominal. Vamos para tipo C, então, que é a mais comum de todas, né? Ela tem uma fístula distal. No nosso raio-x, como que isso vai aparecer? Com ar para baixo, né? Ar no abdômen. Por quê? Porque tem uma fístula que passa ar da nossa via aérea para o restante do trato gastrointestinal. Então, aqui é a mais comum, lembrem do raio-x que a gente vai encontrar. No tipo D, também é pouco comum, né, em menos de 1%, a USP Ribeirão normalmente cobra a mais comum, que é a tipo C, mas a tipo D, como que nós vamos ver aí? Qual que vai ser o quadro clínico dessa criança? Também tem gasgo, cialorreia, tem um raio-x com ar no abdômen e no tipo E, que é a fístula em H, pouco comum também, em 4% dos casos só, também vai ter ar abaixo no abdômen, tá? Como que a USP Ribeirão vai cobrar isso então? Basicamente, ele te descreve aí, né, o quadro clínico da criança e te pede o diagnóstico e o possível tratamento. O que, além disso, eles pediram também, né? Vamos recapitular um pouquinho. A atresia esofágica, ela é um dos pontos do nosso mnemônico Vacter L, e hoje a gente já sabe que o H foi embutido nesse mnemônico, né? Então, a USP Ribeirão te apresentou um caso, te deu a conduta da atresia esofágica que ele te apresentou e o que eles perguntaram? Os fatores prognósticos desse recém-nascido, tá? É uma questão bem diferente do que normalmente é cobrado, tá? Mas o que a gente tinha que saber para responder essa questão? 3 coisas básicas. Primeiro, que o prognóstico do nosso recém-nascido com atresia esofágica, independente do tipo A, B, C, D ou E, ela tem um pior prognóstico se ela tem baixo peso ao nascer, ou se ela tem alterações cardiovasculares, também tem pior prognóstico, e se ela faz alguma infecção respiratória associada ao quadro todo, isso também vai conferir a ela um pior prognóstico. Lembrando aqui, por que eu vou pensar em alterações cardiovasculares? Justamente porque o Vacter LH é o mnemônico que nós precisamos lembrar assim que uma delas aparece, a gente tem que lembrar em todos os outros, tá? Então, a nossa criança tem uma atresia esofágica. Então, se ela tem um dos itens, nós precisamos pensar nos outros. Dentre todos os outros, qual é o pior, que confere pior prognóstico à criança? O cardiológico. Então, aí ele usa como base para essa questão, essa justificativa, tá bom, pessoal? Importantíssimo lembrar, então, o que a USP Ribeirão vai te pedir de atresia esofágica. O quadro clínico e os tipos. Isso é clássico para muitas provas, mas principalmente eles associam essa patologia com o Vacter LH. E aí ela vai te pedir principalmente as alterações, né? Então, se você pensa em atresia esofágica, lembra da cardiopatia junto, tá? Isso é muito importante. Outra questão que caiu, e aí deixei bem exemplificado aqui para a gente lembrar, ele vai te dar, de repente, alguma alteração do Vacter LH, então ele te fala de alterações de membros, alterações vertebrais, alterações cardíacas e te pede qual tipo de patologia é associado a isso. Aí lá ele vai colocar algumas patologias e entre elas tá a atresia esofágica. Matou a questão, tá? É só lembrar do Vacter LH. A outra alteração bem importante que eles colocam em algumas questões, e a gente precisa lembrar aqui, é a associação da atresia esofágica com a doença do refluxo gastroesofágico. Justamente porque a atresia esofágica, ela confere à criança uma anatomia diferente, né? Então, com a própria patologia, né, já faz uma anatomia um pouco diferente, porque o nosso esôfago proximal é mais encurtado, mais para cima, né? Então, quando nós fazemos a esofagoplastia, o que vai acontecer? Tem uma leve tração, e aí o nosso ângulo de riso, a nossa cárdia vai ficar mais retificada. Por conta disso,
a doença do refluxo gastroesofágico vai estar mais presente aqui, tá? Então, o que a USP Ribeirão costuma pedir em relação a isso? Ela te conta a história, fala que a criança teve o quadro clínico ao nascimento, que foi descoberto a atresia esofágica, feito o tratamento, e aí ela está evoluindo com um quadro típico. Aí ele te fala regurgitações após a mamada, porém sem nenhum sinal de alarme. Então, quer dizer, não é algo patológico, é algo fisiológico. O que pode ser a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Isso aí, pessoal, esses são os temas prevalentes nas malformações do trato gastrointestinal superior na USP Ribeirão. Espero ter ajudado. Vamos junto, vamos firme, vai dar tudo certo. Pra próxima!